texto sagrado do livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, primeiro versículo. Quando você procura, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor Jesus tem nos dado. Está mais uma vez aqui com o pastor Manuel. Deus abençoe o senhor pastor, a sua família, o seu ministério, o corpo de obreiros, os homens de Deus que estão na minha retaguarda. Que Deus continue vos abençoando. A toda a igreja que está, já justifico também a ausência da minha esposa, que não pôde vir, visto que está gestante. Tem algumas mudanças no corpo da mulher que acontecem e elas precisam de repouso às vezes. Então por isso que a minha esposa não está comigo hoje, mas na próxima vigília, se Deus assim nos permitir, estará conosco aqui. Aleluia! Aleluia! Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus. Deus tem algo a fazer aqui nessa noite. Deus tem algo tremendo a fazer aqui nesse lugar. Eu sinto que eu estou com tremor e temor aqui diante do que Deus vai fazer nessa noite. Você não saiu da sua casa para perder o seu tempo, porque você poderia ficar descansando a semana. Hoje para mim também foi corrida, a gente trabalhou na empresa, fez manutenção. Fui para um casamento, pastor, começaram a servir a janta 11h15, 11h30, eu saí de lá, fui para casa, troquei de roupa, deixei a esposa e vim para cá, porque eu vim aqui para adorar ao Senhor. Então você não veio para perder o seu tempo, você veio aqui para adorar. E se você é um verdadeiro adorador, que nessa noite você não vai economizar glória a Deus, não vai economizar aleluia. Sabe por quê? Porque você deve o louvor a Ele que fez os céus e a terra e está aqui nesse lugar. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença mais uma vez eu me coloco, na dependência do teu Espírito Santo, Senhor, que usará os meus lábios nessa noite. Aqui está a tua igreja, os meus filhos estão, Senhor, atravessando uma madrugada na tua presença. Eu peço que o Senhor derrame sobre a tua igreja a tua glória. Eu quero que o Senhor use a minha boca e não fale aquilo que eu queira falar, mas eu falo aquilo que o Senhor transmitirá ao teu povo. Ó Pai, nessa noite, nos dá graça, Senhor. Começa, Senhor, a nos encher do teu Espírito, para que nós possamos entender qual é o teu trabalhar. Alarechou que vararrácia. Começa a quebrar toda, Senhor, corrente de Satanás nessa noite. Começa, Senhor, nessa noite, a labraçume de candarábia, quebrar, Senhor, todo pensamento contrário. Aqueles que estão, Senhor, a labraçume de cana, com o corpo presente, amém, lá fora. O Senhor me traga nessa noite para ouvir tua palavra. A labraçume de candarábia. Ó Pai, com teu Espírito Santo, derrama nessa noite uma corrente de glória sobre este
É coisa ruim que o diabo fica pensando no crente, mas o crente, quando ele fala a verdade, quando ele fala não recua, o inferno se levanta, os invejosos se levantam, mas a poder no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te convido nessa noite para adorar, eu te convido nessa noite para sair do comodismo, eu te convido nessa noite para receber unção, eu te convido nessa noite para receber o poder de Deus. É noite de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, essa palavra já estava queimando meu coração. Eu disse, Senhor, a próxima vez que o Senhor me chama lá, essa palavra que o Senhor me deu, eu vou falar. Queridos irmãos, olhando para a Bíblia aqui no capítulo 6, do profeta messiânico Isaías, o Senhor falara ao meu coração por intermédio desse texto que foi ali. Capítulo 6, o versículo 1. A Bíblia começa nos falando sobre a morte de um rei chamado Uzias. Quem foi Uzias? O rei que se levantou e recebeu a oportunidade de Deus para governar a nação, para administrar o povo, e foi bem sucedido quando ele obedeceu a voz de Deus. Podemos perceber que enquanto Uzias ele ouvia a voz do Senhor, ele se reverenciava apenas ao Senhor Deus dos exércitos. Deus prosperava o seu reinado, a sua administração, a terra era fértil, havia mantimento na mesa do povo, havia alegria, havia óleo sobre a cabeça do povo da nação, que por ele foi administrada, até que o orgulho tomou o seu coração, até que a soberba inflamou a sua alma, e Deus agora tira dele tudo aquilo que ele havia recebido. Porque uma coisa é certa, todos nós temos uma chance, uma oportunidade de Deus na nossa vida. Tem um ministério que pelo Senhor foi confiado na nossa mão, da pregação, do louvor, do evangelismo. Deus nos deu condições, levantou e apontou o dedo para nós, dizendo: você é o meu escolhido, você é o meu ungido. Deus colocou sobre a nossa responsabilidade algo que não é natural, algo que é sobrenatural, que são os dons do seu Espírito Santo. Deus confiou na mão de um rei chamado Uzias uma nação, e Deus havia lhe dado algumas condições para que ele viesse a obedecer ao Senhor. Mas quando a soberba subiu no seu coração, quando a ingratidão subiu no seu coração, ele virou as costas para Deus e não quis mais adorar o Senhor. Então Deus, como ele é excelente, ao mesmo Deus que dá, se tu não cuidar, se tu não vigiar, ele tira. O mesmo Deus que dá é o Deus que também é justiça, é juízo. Deus não é de brincadeira, Deus não é maionete de ninguém não. Deus é Deus e o resto é mal. Deus estava convidando e dizendo: Uzias, enquanto tu andar na minha presença, a minha glória estará dentro da casa de Israel. Uzias, enquanto você se curvar a mim e oferecer o holocausto na minha presença e não a outro Deus, a minha glória envolverá a sumidade, a labrachura. Algo eu vou dizer aos nobres companheiros da igreja de Cristo Jesus, que aqui está nessa madrugada, atravessando uma madrugada para adorar ao seu Criador. Enquanto muitas pessoas estão indo para as boates, enquanto muitas pessoas estão indo para a prostituição, Deus tem os remanescentes que vão para a sua casa para prestar louvores ao seu santo nome. Mas o que eu quero que você entenda, que esse rei Uzias, ele tinha um sobrinho por nome de Isaías.
estava sendo ingrata com o Senhor. Sabe por que tem igreja que não prospera? Sabe por que tem ministério que não vai para frente? É porque o líder, o seu líder, é aquele que está conduzindo ao abismo, é aquele que está conduzindo a igreja. Não é na santidade, não é na unção, mas é bem do jeito que não está e fica da maneira do que você está. Sabe o que é? São pessoas que no dia do juízo de Deus pagarão um preço caro por vidas que foram lançadas a labaxúria junto com ele para o inferno. Mas o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele fala a verdade. Doa quem não é, custa o que custar. Quem gostar de mim gosta, quem não gostar não gosta. O importante é fazer a verdade dele. E esse sobrinho Isaías, Deus tinha um projeto com ele dentro do vento. Eu vou abrir um parênteses aqui só para você entender o mistério de Deus é feito na sua vida. O inimigo fala que você é derrotado, fala que eu sou derrotado, fala que o teu ministério não vai chegar a lugar nenhum, fala que a tua família vai se deslacerar, fala que o teu casamento vai se acabar. Mas ele esqueceu de uma coisa: que dentro do ventre todo aquele, o esperma que conseguiu fecundar o óvulo, ele é vencedor, porque o Criador lhe colocou lá dentro. E desde o momento em que você nasceu, Deus te fez para ser vencedor, Deus te fez para ser um guerreiro, Deus te fez para ser vaso na sua mão. Ela vai subir na camarada. Desde o ventre você é campeão, desde o ventre você é vencedor, porque Deus te escolheu. Deus tinha um mando muito forte, um rolo muito grande para desenrolar na vida de Isaías. Só que Isaías tinha sangue nobre. Isaías tinha sangue azul nas suas veias. Isaías pertencia à nobreza. Isaías não era qualquer um. Isaías comia na mesa do rei. Isaías podia chegar a falar com o rei pessoalmente, cara a cara. O rei estendia o cetro e ele chegava e se aproximava. Isaías era uma pessoa de influência. Isaías era uma pessoa que falava o que queria. Se alguém levantasse a mão, tinha soldado do rei que era seu tio, podia mandar matar o camarada. Então Isaías começou a profetizar. Ai de você, por que tu faz assim, pecador, miserável? Por que você age dessa maneira, corrupto? Por que você age desse jeito, homem insano? Só que até um dia que ele só olhava, eu acho que Isaías não tinha espelho no palácio. Eu acho que Isaías não tinha. Porque ele tentava falar alguma coisa, mas a vida dele também estava precisando de um encontro com Deus. Tem muita gente dizendo: faz o que eu faço. Como ele dizendo: faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Anda no caminho, mas eu mando. Vai orar, mas não ora. Jejum uma vez por semana, mas ele anda todo dia comendo, enchendo a cara de comida até uma hora e não tira um dia para jejuar na presença de Deus. O negócio vai estreitar aqui nessa noite. Aí Isaías tirou proveito da posição. Tirou proveito. Porque eu sou uma autoridade eclesiástica e ninguém coloca a mão sobre a minha cabeça. Se Deus mandar profeta, é doido, irmão. O profeta ele vai colocar a mão na cabeça de rei, na cabeça de pastor, na cabeça de sacerdote, na cabeça de quem for. Profeta profetiza. Se tem gente que tem coragem, profeta. Profeta não escolhe cor, não escolhe posição social. Se Deus não vai entregar, ele entrega. É por isso que muitas vezes cabeça de profeta vai parar na bandeja. Vai parar na bandeja que ele falou que Deus mandou, falou. Eita glória de Jeová. Se não acredita, eu vou dar um minuto para você levantar a mão para cima e dar um glória para esse Deus. Isaías gostava de apontar o dedo. O que tem de jeito por aí afora? Meu Jesus. Eu já passei por tanto desse negócio de apontar o dedo.
porque a verdade tanta conversa fiada de mim. E a minha esposa diz: meu filho, mas o que os outros vão pensar? Me deixa que os outros pensar o que eles quiserem. O importante é que quando eu subir na tribuna, Deus vai usar minha boca e o diabo vai ser envergonhado. Fala o que quiser, fala o que quiser. Fala que caiu, mas não caiu. Não, fala que já está quebrando, mas não está cheio de glória, de poder, está cheio de unção. Aí eles ficam arranjando pretexto para dizer que ele não está na minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está na sua vida, Deus cuida da tua chamada, Deus cuida do teu ministério. Só que todo aquele que aponta o dedão para o companheiro, para o amigo, para o irmão, vai chegar um dia que Deus vai se apresentar para ele. Vai chegar um dia que Deus vai se apresentar para ele e vai dizer: olha aqui para a minha glória, rapaz. Olha aqui para o meu trono. E no ano que morreu um rei Uzia, a palavra de Deus está nos dizendo que o profeta Isaías, o céu se abriu diante dele, e ele viu o trono de Deus, os serafins que voavam, que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ele viu a glória de Deus, e ele viu a manifestação do Senhor. E Deus falando para ele: quando a pessoa vê a glória de Deus, quando a pessoa entende que Deus é Deus, o resto é Baal, quando a pessoa sabe que ele é miserável, pó e cinza, reconhece que de Deus é o poder, a glória, o esplendor, a chuva da raça, aí Deus se manifestou. Agora acabou a proteção humana. E quando acabar a proteção humana, quando acabar as pessoas que passam a mão na cabeça, quando parar acabar as pessoas que botam o pano quente no erro, Deus vai aparecer e vai fazer justiça. Pode falar assim comigo: eu sou genro do pastor. Meu pai é presidente da igreja. O problema é seu, meu filho. Se não é, aquele que está sentado no trono é maior. Aquele que está sentado no trono é maior. Uzias ficou 52 anos no poder. E quando foi ceifada a sua vida, ele morreu leproso, porque perdeu a glória de Deus. Perca tudo na sua vida, mas não perca a unção do Espírito na sua vida. Pode perder carro, pode perder família, pode perder esposa, pode perder um esposo, mas não perca a glória de Deus na sua vida. A tua mulher não vai te levar para o céu, o teu marido não vai te levar para o céu, o teu pai não vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aí quando ele viu o trono, debaixo do trono de Deus tem fogo, irmão. Eu, na minha linguagem, no meu pensar, vou interpretar aqui o que eu entendo. Eu imagino que Deus fala para ele assim: ei, olha aqui para o meu trono, olha para baixo do meu trono. O que tu está vendo? Eu estou vendo fogo. Eu estou vendo fogo. O que tinha debaixo do trono do rei Uzia? Ouro. Mas não, aqui tem fogo. Para quê? Para purificar tua boca, para tu começar a falar aquilo que eu quero, para tu falar aquilo que eu mando. Não falar aquilo que você quer, não apontar o dedo, julgar a vida do outro,
vida. O fogo transforma a vida de pessoas. Tem gente que diz que fogo barulho na igreja. Não precisa. Isso é coisa do passado. Isso é coisa de gente antiga. Isso é coisa daqueles que começaram a igreja. Isso não pode acontecer. Aí a gente vai pregando nas igrejas aí. Consagra, Jeshua, ora, busca a teu a Bíblia. Rala, bacana, aí vem fica com a barriga lá nas costas, de tanto fazer aquilo que Deus quer. Aí o que acontece? Tu prega, o povo fica aqui nem uma geladeira humana, o povo fica aqui nem pinguim de Madagascar, o povo não adora, não jejum, não abacou de terra, mas aqui ainda tem um povo que adora, ainda tem um povo que sabe, pode chamar de doido, pode chamar de fora da casinha, mas é Deus e você, adorando, 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 cachorro, vai, na bacana, bacana, fala para a comunidade. Se você acredita no trabalho da levantadora, recebe o poder, recebe o céu, recebe a graça de Deus sobre a sua vida. Quando Deus se manifesta com fogo, ele muda a vida do homem. Sabe o que eu vejo, meu pastor? Moisés, depois que sai do Egito, foragido, matou o egípcio, enterrou na areia. Vai lá e defende as filhas de Jetro lá no deserto. Depois Jetro vira seu sogro, casou com Zípora e Deus tinha um mistério na vida dele. Eu quero dizer algo para você. Você está vivo é porque Deus tem alguma coisa na tua vida para fazer, meu irmão. Sabe que tu abrir tua boca cheia de dente e adorar e bendizer o Cordeiro. Deus o projeto com Moisés, tirar o povo da escravidão. Foi para o deserto, casou, tem filho que Deus vai se manifestar na vida dele. Tem pessoas que ainda o seu ministério não avançou mais, porque você ainda não teve um verdadeiro encontro com Deus. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem na tua vida? É porque ainda você precisa ver o fogo de Deus na sua vida. Porque quando você vê o fogo de Deus queimando, aí algo sobrenatural acontece. Quando você vê o fogo de Deus, tem muita gente que diz que eu sou doido. Lá na minha cidade, no meu trabalho, não é doido, rapaz, doido assim, doido desse jeito. Então fica gritando, pulando, sai fora da casinha. Eu digo, mas eu sinto uma coisa, rapaz. Eu sinto algo que queima dentro de mim. Não consigo ficar quieto. Tem gente que pensa que quer, que pula porque quer. Tem criança que quer isso. Isso chama-se sensibilidade. Isso chama-se sensibilidade. Quem sente os espíritos na casa. Aí o curioso, o invejoso, o engano. E ele não está aqui por nada. Que é doido, por que ele está fazendo isso? Não, é porque quando a glória vem, quando o fogo de Deus queima na minha vida, aí eu tenho que adorar. Aí eu sapateio, pulo, viro trabalhar. Porque a presença de Deus se manifesta. Moisés estava cuidando do rebanho, pastor e ovelha. Eita, coisa tremenda. Para preparar para algo grande, Deus tem que colocar você ali. Vai tirar a carrapicha da ovelha, rapaz, agora. Está fora aqui, se tu vai para o Egito, fala lá que arranca a cabeça fora. Agora tu vai dar minha ovelha, tu vai aprender, tu vai ser manso aqui. Lá no Egito, tu tem uma de valentão, matou quem enterrou na areia. Mas na minha presença tu tem que ser manso, rapaz. A presença de Deus não adianta ficar bravo, picudo, dizer Deus se tu não fazer, não faz. O problema é seu, vai perder, Deus é você. Mas Deus é Deus e Ele vai fazer. Vai, pega o rebanho, vai. Naquele dia, deixa eu conjecturar o manto aqui. Naquele dia as ovelhas tocaram de trajetória e pastaram. E as ovelhas foi subindo. É onde essas ovelhas doidas estão indo? Nunca vieram para cá. Mas é que Deus tem um mistério. Quando você não tem um mistério, Deus te mostra. Lá e quando revidar. Aí vem você está dizendo, Senhor, o barco está soltado, o vento está soprando, está entrando água dentro do barco. E acontece o que aconteceu lá com os pescadores. Estava lá, o peixe não tinha dado, a noite inteira pescado, não aconteceu nada. Aí convidaram alguns para ir de novo. Alguns dizem, é doido, rapaz, para que tu vai pescar de novo? Por que tu vai jogar rede? Não aconteceu nada, ficou a noite inteira, está cansado. Ele diz, mas aquele que me mandou tem poder no mar, tem poder na terra, tem poder no céu. Ele pode fazer.
O fogo de Deus muda a vida do homem. O fogo de Deus muda a vida do homem. Para show que levando quero ressaia. Segunda Crônicas, capítulo de número 7. Quando o sábio Salomão recebeu da mão do seu pai Davi a oportunidade que Deus lhe concedeu para fazer o tempo que Davi não podia fazer tempo. Davi era guerreiro, mexia na espada, tinha sangue na sua mão. Aí Deus faz prova com Salomão. Salomão pede sabedoria para Deus. Crente sem sabedoria, ele morre na beira da praia. Crente sem sabedoria, ele acaba com o seu chamado, com o seu ministério, com a sua família, sem não vigiar. Deus usou aqui o presbítero chamado para falar acerca da minha vida. Eu vou falar para você aqui. Só Deus sabe a guerra, a luta que eu passei esses dias aí. O inimigo me oprimindo, os levantes acontecendo e eu sentado no congresso de ciclo de oração na minha igreja. E a minha esposa fez uma oração e ela disse para mim, antes de eu sair de casa, ela disse: eu pedi para Deus, o meu pedido para Deus é que Deus fale contigo. A minha companheira sabia o que ela estava enfrentando. E ela pediu em sua oração que Deus falasse comigo. Fui para o congresso, sentei, o pregador começou a pregar, Deus começou a usar ele. E começou a usar ele, e usou tremendamente. E eu disse: Deus, o Senhor vai falar comigo hoje. Ele entregou o microfone para o pastor e veio na minha direção. E falou acerca da minha vida, dizendo assim: ei, eu toco show de leva a casa e amoleço o coração dos teus inimigos contra a tua vida. Te honrarei nesse lugar, lavarachuru e cantarabás. E eles verão que eu sou o Deus da tua vida e o teu nome será glorificado. E o Senhor está dizendo para alguém que entrou aqui apavorado, dizendo: a minha vida está acabada, tem gente que não gosta de mim. Uma coisa é certa: se tu levar fogo de Deus para a tua casa hoje, o diabo vai bater em retirada. E a vitória santa da tua vida, para a glória de Deus. Salomão, depois de construir o templo, Deus disse assim: esse templo aí vai ser visitado pela minha glória. Sabe que Deus é tremendo. Quando a coisa está em ordem, Ele manifesta poder. Eu não estou aqui, não preciso ajudar o pastor, porque ele é o homem de Deus. Mas sabe quem tem poder aqui, irmão? Sabe porque a glória desce? Que a coisa está em ordem. A coisa não acontece onde está desarrumado o altar. O mistério não desenrola. As pessoas não falam em mistério quando o altar está desarrumado, quando tem pecado escondido, quando tem murmuração, fofoquice dentro da igreja. Aí não se manifesta nada. Só o diabo pode se manifestar. Mas se você acreditar no Deus que te chamou, fazer aquilo que Ele manda, a glória de Deus vai descer sobre a sua cabeça. O nome dele vai ser glorificado. Quem acredita que a glória desce aqui nessa noite? Quem acredita que a glória desce aqui nesse lugar? E a Bíblia diz que na inauguração do templo de Salomão, agora a glória do Senhor encheu aquele lugar. O sacerdote não conseguiu manter em pé. Sabe que a gente fica meio bom, pula, sapateia, fica bom na presença de Deus? É porque a glória desce, é porque a glória manifesta. Aquele que não tem a glória não consegue ficar parado, porque ele diz: eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Reconhecer a glória de Deus. A glória de Deus muda a vida, irmão. O poder de Deus, ele muda a vida. Sabe por que o diabo trabalha tanto para as igrejas parar de fazer barulho? Sabe por quê?
O diabo é um mentiroso, sem vergonha. O diabo é um astuto, um miserável. Ele quer que a igreja pare de fazer barulho para ele ficar fazendo barulho.